Boa tarde a todos, queridos confrades. Nesta tarde de sábado, 9 de maio de 2020, teremos a alegria de ouvir a nossa irmã Karina Sinquete, que nos falará sobre o pensamento, em particular, sobre o impacto dos pensamentos negativos em nossas vidas. Para nos preparar para a nossa palestra, faremos uma leitura que também servirá de prece de abertura. Essa leitura foi extraída do livro Vozes do Grande Além e foi recebido através da psicofonia do médium Francisco Cândido Xavier. O livro é de autores diversos, mas a mensagem em questão é do Espírito Cerinto e tem o título Em Prece a Jesus. Senhor Jesus, divino condenado sem culpa, enquanto te rememoramos o madeiro da ignomínia, lança tua bênção sobre nós, os que nos enfileiramos junto à rebeldia do mau ladrão. Tu, que te deixaste sacrificar pelos que morriam no cativeiro do mundo, lembra-te daqueles que ainda escravizam. Tu, que te confiaste à extrema renúncia pelos que padeciam na miséria, não te esqueças daqueles que ainda estendem na terra o sofrimento e a ignorância, a fome e a nudez. Muitos, ó eterno benfeitor, te rogarão socorro para os que foram relegados à intempérie. Entretanto, nós sabemos que a tua presença sublime aquece todos os que foram abandonados à noite da provação. E por isso, rogar-te-emos abrigo para as mãos que erguem templos em tua memória, esquecendo fora das portas os que soluçam de frio. Ah, Senhor, quantos te pedirão pela ovelha estraçalhada longe do aprisco? Nós, no entanto, não desconhecemos que o teu olhar vela, poderoso e vigilante, ao pé de todos os vencidos, convertendo-lhes a dor em pão de tua graça, nos celeiros da eterna vitória. Suplicar-te-emos assim, abençoes o lobo que se julga triunfante. Mestre da cruz, compadece-te, pois, de todos nós, os que te buscamos com a oração do arrependimento, crucificados ainda no madeiro de nossa crueldade, algemados ao cárcere de nossos próprios crimes, garroteados pelas recordações dolorosas que nos entenebrecem a consciência. Ampara-nos, Senhor, a nós, os que abusamos da inteligência, os que exploramos as viúvas e os órfãos, os que deliberadamente fugimos ao amor que nos ensinaste. Excelso benfeitor, estende sobre nós teu olhar compassivo. Tu, Senhor, que enquanto os recebia as manifestações de solidariedade e pesar das mulheres piedosas de Jerusalém, pensavas em como haverias de converter a fraqueza de Pedro em resistência e como haverias de levantar o espírito de Judas, nosso irmão. Ó Senhor, compadece-te ainda das cruzes que talhamos, das aflições criadas por nós mesmos, e lança do lenho que não merecias o teu olhar de perdão sobre as nossas dores, para que sejamos, ainda, hoje como ontem, aliviados por tuas sublimes palavras. Perdoa-lhes, meu Pai, porque efetivamente não sabem o que fazem. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né? Faz tempo que eu não faço nenhuma explanação aí no sábado, né? É um prazer receber, né, o convite aí da casa para estar falando um pouquinho aí com vocês. Hoje a gente vai falar o quê?
da influência do pensamento negativo em nossas vidas, né? E hoje a gente tem vivido nesse momento, né, muito esse pensamento negativo. A gente fica naquela sensação que nada tá dando certo, nada tá bom, né? Então nós estamos muitos envoltos nesse pensamento negativo. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre ele e o que eu posso fazer para mudar esse pensamento negativo. O pensamento e o sentimento, né, eles formam na cabecinha da gente, lá no nosso cérebro, uma série de imagens, né, que são imagens mentais. E essas imagens, elas podem ser tanto construtivas, né, tanto positivas, como destrutivas. Então, desde muito criança, a gente começa a fazer a formação dessas imagens, né? Tanto da nossa imagem em relação aos outros, quanto da nossa própria imagem, né? Como é que eu me percebo, como é que eu me vejo. Então, eu posso tanto estar indo para o lado positivo, quanto para o lado negativo. A forma, né, como a gente pensa acerca da gente, das outras pessoas e dos acontecimentos que tem à nossa volta, ele tem um impacto muito grande, principalmente sobre o nosso humor e sobre os nossos comportamentos, né? Por isso que a gente está sempre preocupado, né? Vamos trabalhar o autoconhecimento. Será que eu sou realmente como eu estou me mostrando ou como eu estou achando que eu sou? Porque às vezes a pessoa tem um pensamento tão negativo sobre ela mesma que ela não consegue enxergar uma qualidade. Lá no consultório eu passo um exercício para a pessoa, para a pessoa fazer uma avaliação com outras pessoas de pontos positivos e negativos. Porque às vezes a percepção dela, né, sobre ela é tão ruim o tempo todo, que ela precisa de um reforçador de uma outra pessoa para ela acreditar. Tão despreparada que ela tá emocionalmente para se perceber. É até engraçado se eu falar para você assim, fale algumas qualidades suas. Você vai ficar assim, ai, qualidades. Mas se eu virar e falar para você assim, fale sobre os seus defeitos. Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sei enumerar uma gama enorme de coisas negativas. Então parece que a gente tem até vergonha quando a gente tem, né? A gente acredita que a gente tem alguma coisa positiva, a gente fica até com vergonha de falar. Parece que é errado eu achar que eu sou uma pessoa gentil, que eu sou uma pessoa legal. Parece que eu determinar uma coisa positiva sobre a minha pessoa acaba sendo uma coisa ruim, como se eu fosse arrogante. Então, esse autoexame, né, dos nossos pensamentos e dos sentimentos que isso gera, eles, tanto os negativos como os positivos, né, são muito importantes. Então, a gente tem que estar sempre analisando se existe mágoa, se existe ressentimento, se eu faço muitas críticas. Será que eu critico muito as outras pessoas? Será que eu me critico também muito? Né? Será que eu sou uma pessoa grata? Será que eu sou uma pessoa grata às outras pessoas? Será que eu levo esse sentimento de gratidão? Então, existe até uma fala, né, importante, que o homem depende muito do seu pensamento. Então, eu falo que um dos passos para o sucesso na vida é a forma como eu penso também. É a forma como eu vejo as situações. Não criando um mundo de florzinhas coloridas e cor-de-rosas. Não, nada disso. Mas eu tenho que estar voltado sempre para um pensamento mais positivo do que negativo. Eu já tenho alguns anos, desde que eu tive o processo depressivo, todas as vezes que as pessoas me perguntam como é que eu estou, eu verdadeiramente falo que estou bem. Porque hoje eu sei que poderia ser pior.
Eu já estive em fases muito pior para poder entender que hoje eu tenho gratidão pelo momento emocional que eu estou vivendo. Então, não seria bom para a gente que a gente tivesse que chegar lá no fundo do poço, né, passar por uma doença, por uma coisa difícil para entender isso. Então as pessoas chegam, elas falam assim, nossa, você tá sempre de bem, você tá sempre falando que tá tudo bem. Eu falo, eu tento, eu faço isso não para você, quando você me pergunta, mas para mim, né? Se a pessoa pergunta, você tá bem? Eu, sim, tô bem, tá ótimo, tá tudo ótimo, né? Por quê? Porque poderia estar pior. Então vamos trabalhar esse princípio, né, de gratidão pelo momento que eu estou. Que a coisa poderia em outro momento ser muito pior. E como é difícil a gente controlar esse pensamento, né? E eu consigo fazer esse movimento toda hora? Não, às vezes a gente recai, né? Porque os nossos pensamentos e sentimentos, eles não estão em vida própria. Eles vivem aqui dentro de nós e às vezes tem dias que a gente tá, né, com um humor mais baixo, a gente não tá muito bem, então é muito difícil controlar esse movimento. Esse movimento às vezes de introspecção, eu fico mais triste, aí eu começo a achar que a minha vida tá ruim, e isso vai virando um ciclo. Repara pra você ver, o dia que você levanta, é o famoso, né, levantar com o pé esquerdo, parece que você se conecta com aquela energia de pensamento, hoje meu dia vai dar tudo errado. E realmente vai dar tudo errado. Por quê? Porque você está pensando a todo momento que está dando errado. Então você está vibrando de alguma forma para que aconteça isso. E às vezes não é nada grave que vai acontecer, mas as mesmas coisas que às vezes já acontecem durante o seu dia, se acontecer, nesse momento você vai falar, tá vendo? Hoje eu não acordei num bom dia, tá tudo ruim na minha vida. E a gente começa naquele ciclo, né, de reclamação e de pensamento negativo, né? E a gente tem que estar policiando os nossos pensamentos, né? Como é que eu vou agir mediante as situações e não ficar gravando esses pensamentos negativos dentro da gente. Vamos tá mudando. Eu sei que é difícil, parece fácil, né, falando aqui, mas não. Eu levantei, aconteceu uma coisa que não foi tão bom, peraí, aconteceu como sempre pode acontecer em todos os dias. Não quer dizer que o meu dia vai ser todo ruim. Eu posso transformar essa vibração. Não, esse foi ruim, esse evento, mas o próximo já não vai ser. E se for também, eu vou saber trabalhar e vou passar, né, por essa dificuldade. A força do nosso pensamento, ela tem, né, um peso muito grande. O Emmanuel, ele nos fala, né, na literatura, em algumas literaturas, e o cérebro, ele é o quê? O dínamo que produz a energia mental. Então, o nosso cérebro é onde controla muitas coisas na nossa vida. A forma de pensar, né? Se eu guardo lá dentro de mim, né, uma coisa ruim, a tendência é que eu fique sempre voltado para as coisas ruins. O André Luiz também, diversas, né, obras dele, ele cita que o cérebro é o órgão de que o espírito se vale para manifestar. Então é através dessa força do nosso, né, desse nosso órgão tão importante. É o espírito que pensa e sente e age por intermédio do corpo físico. Então a gente tem que estar sempre ciente dessa situação, que o espírito, tudo aquilo que a gente está pensando, né, que a gente sente, que a gente age, isso vai ficar gravado no nosso espírito. Às vezes a gente traz coisas de vidas, né, passadas, que a gente viveu, pensamentos negativos que a gente tinha lá atrás, a forma de agir, e hoje a gente vem às vezes com esses resquícios e a gente vem como um aprendizado para melhorar,
né, essa situação. Eu digo sempre lá no consultório que como é que faz o processo terapêutico, né? Que o cérebro ele é cheio de caixinhas. Então, todos os dias da sua vida, você guarda tudo numa caixinha. Se você começa a guardar tudo errado, nossa, o dia foi ruim, foi tudo ruim, só acontece coisa ruim comigo. Então, você vai guardando essa caixinha, ela vai ficando torta, ela não encaixa direito. E essas caixinhas que não se encaixam, ela começa a ter interferência na sua vida aqui. E isso a gente vai ver mais ali na frente. Às vezes, o pensamento ele vem de situações lá da infância, né? E que foi plantado em mim um pensamento negativo e que está refletindo hoje nos dias atuais. Então, o Allan Kardec ele nos fala o quê? O pensamento age sobre os fluidos, né, dos ambientes, como o som, né, sobre o ar. Esses fluidos, eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos afirmar que toda a verdade que há nestes fluidos, ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, olha que interessante, né? Que a força do nosso pensamento, ela ultrapassa, né, os fluidos ali do ambiente. Ela age sobre as situações, né? Por isso que tem muita gente que escreve livros, né? Tem até um livro bem famoso aí, que chama O Segredo, que fala muito sobre isso, né? A mudança do pensamento, a forma como eu penso, é a forma como as coisas vão acontecer na minha vida. Porque realmente tem uma influência muito grande. Se eu emano para o universo um pensamento que eu sou ruim, que eu não tenho mudança, que nada para mim dá certo, o que o universo vai devolver para mim? O que ele vai atrair para mim? Exatamente as coisas que eu tô falando. Eu falo que muitas pessoas pedem um monte de coisas, né? Eu quero que aconteça na minha vida isso. Mas ela não explica corretamente o que ela quer para o universo. Aí o universo manda o que ela falou. Então, eu tenho que ter muito cuidado, né, com essas informações que eu mando, né? A forma que eu penso, realmente, ela influencia muito o nosso modo de viver. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 594, né, tem uma pergunta que o Kardec fez para os espíritos, né, que é: os espíritos podem nos influenciar? E qual foi a resposta? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Que foi a pergunta, né? A resposta é o quê? Muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que de ordinário vos dirigem. Então, quer dizer que se eu me conecto com um pensamento negativo, eu vou me conectar com talvez uma espiritualidade, né? Um espírito que esteja num pensamento negativo também. E se eu baixo muito o meu padrão vibratório, né, a forma de pensar, eu vou me conectar com esse tipo de espírito, que vai ficar falando para mim: não, Karina, você não vale nada, está tudo ruim, olha a sua vida, que vida ruim, que vida chata, você é uma pessoa muito chata. E eu começo a ficar, né, envolvida por essa vibração do pensamento desse espírito, juntado, né, com os meus próprios pensamentos. E eu acabo dando passividade para muitas coisas acontecerem. Então, a gente tem que estar o tempo todo vigiando nossos pensamentos. Mas, afinal, por que a gente foca tanto no negativo ao invés do positivo? Primeiro, isso ocorre por causa de nossa programação mental. E como eu estava dizendo agora há pouco, isso pode acontecer desde a infância. Então, por isso que é tão importante a gente se policiar o que a gente fala para as crianças, né? Para que a gente fala para os nossos filhos. Porque a vida inteira a gente ouve muito mais não, né, quando é criança, do que propriamente sim. E às vezes muita coisa negativa
sobre a minha pessoa. Às vezes a criança, ela começa a fazer arte. O que você fala para ela? Não faz isso não, isso é coisa de menino feio. Ou a criança desobedece. Você vai lá, corrige e fala, tá vendo? Você é um menino que não tem educação. Ou então a criança vai fazer, né, alguma coisa para ajudar. Tá vendo? Você não sabe fazer nada. Você faz tudo errado. Então, eu tô plantando dentro dessa criança o quê? Uma programação mental negativa. Então, eu falo sempre assim, quando você quer fazer uma intervenção para alguém, você elogia primeiro, bate no meio e elogia no final. Então, eu não deixo de dar o meu recado, né? Elogia no começo, bate no meio e elogia no final. Porque senão a pessoa fica sempre com a sensação que ela é muito ruim, né? Que tudo que ela faz é negativo, é sempre negativo. E principalmente com as nossas crianças. Às vezes você vê crianças que chegam na escola e fala para a professora assim, eu não aprendo, eu sou burro. Mas da onde que ele tirou isso? Porque a mãe estava lá fazendo o dever, ele ficou enrolando, ficou fazendo gracinha, a mãe virou, tá vendo? Olha aqui, tô falando pra você que você é um burro. E aquilo ficou na criança. Às vezes, na hora, ela não fala nada por medo, né, da mãe ficar brava e tudo mais, mas depois ela vai e solta. E aí ela já programou mentalmente o quê? Ela não aprende. Por que a gente tem tanta dificuldade com matemática? Porque existe um mito que a matemática é uma das coisas mais difíceis durante o nosso aprendizado. Se a gente colocasse que matemática é uma coisa fácil e que qualquer um pode aprender, nós estaríamos fazendo uma programação mental diferente. Eu mesma sou uma pessoa que a minha mãe falava que eu tinha facilidade mais para o português, para geografia, para história, mas tinha muita dificuldade na matemática. Eu cresci uma vida toda e às vezes eu me vejo reproduzindo a fala da minha mãe. Às vezes a pessoa fala assim, você não gosta de matemática? Não tenho jeito para isso não. Eu estabeleci isso. E isso é uma vida toda da gente. Às vezes a fala externa, né, como a gente não tem um autoconhecimento muito bom sobre a gente, a fala do outro tem muito peso na nossa vida. Então, às vezes a pessoa traz ali pra gente, né, vou dar um outro exemplo que é muito comum. Às vezes lá na casa tem aquele filho que ele cozinha, que é uma beleza. Tem aquele que arruma a casa, que é uma beleza. Aí a mãe vira e fala assim, esse aqui, ó, ele não sabe cozinhar, não. A comida dele é horrível. Ele já pôs na programação mental dele o quê? Que ele não cozinha, que a comida dele é muito ruim, que ninguém vai gostar. Então ele vai passar uma vida inteira, todas as vezes que alguém perguntar, e aí, você gosta de cozinhar? Não tenho jeito para isso, não. E o que é ter jeito para isso? Se somos todos iguais e todos aptos a aprender, né? Pelo menos um padrão, né? Todos nós temos, né? Então não é que a comida vai sair ruim, é que eu já vou preparado, que eu não tenho vontade de fazer aquilo que vai sair ruim e vou receber críticas. Então a gente acaba o quê? Se anulando por conta do quê? Dessas frases negativas. Se não pensarmos de determinada forma, né, nós nos sentimos incomodados, pois nossas crenças e paradigmas começam a nos dominar. Então, essas crenças que a gente forma ao longo da vida, elas influenciam diretamente nesses pensamentos. Então, por isso que a gente tem que estar sempre desconstruindo certas crenças. Esse negócio de, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Se você vive num mundo, né? Se você vem para a Terra com uma missão de aprender, então eu não posso entrar numa crença que eu nasci assim, vou morrer assim. Porque senão você vai ter que nascer de novo, de novo, de novo e de novo. E a gente precisa ir quebrando os paradigmas ao longo da vida. O que são esses paradigmas, né? São essas situações que eu vou achando que são assim e não tem mudança. E como não tem mudança? Olha a Terra lá na época do homem da pedra e olha a Terra hoje. E tem como a gente falar que não teve mudança?
Olha a nossa existência aqui mais perto. Olha a gente aqui 20 anos atrás. Era uma coisa, olha 20 anos agora, depois de 20 anos, a gente não evoluiu. Olha quantos paradigmas a gente quebrou, né? Olha a comunicação hoje como é feita. Antigamente a gente nunca podia imaginar que a gente poderia conversar do jeito que a gente está conversando aqui, né? Se houvesse uma pandemia há 20, 30 anos atrás, a gente ia ter que fechar o centro e cada um ia ter que ficar na sua casa lendo. Então eu tenho que quebrar muitos os nossos paradigmas, né? Tomar cuidado com isso. Devido às coisas ruins e negativas que a gente ouve quando a gente é criança, né? Sejam elas da parte financeira. Às vezes a mãe fala, tá vendo? Essa criança, esse menino ele gasta desde sempre. Ele, desde criança, ele já é gastador. E ele vai levar isso para a vida dele, né? Então ele vai estar sempre num desequilíbrio financeiro. Ou na vida amorosa, tá vendo essa menina? Toda vez que apaixona é isso, a vida acaba para ela. Ou profissional. Então começam a exaltar tantas coisas negativas, né, para a pessoa, que ela vai registrando aquilo mentalmente, né? Ela vai, em algum momento, ela faz o quê? Ela acha que ela tem só coisas ruins e ela não consegue mais enxergar os seus pontos positivos, né? Ter certos desequilíbrios financeiro, amoroso, profissional, todos nós vamos ter em algum momento. Nós estamos no mundo de aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Então, se eu não tivesse nada para aprender, tava ótimo, né? Se não tiver, tudo bem. Mas a maioria de nós vai ter alguma coisa. Isso é o aprendizado. E quando eu só penso negativo, né? As consequências da gente estar sempre pensando, né, só negativo, ela influencia na nossa qualidade de vida. E isso influencia tanto no nosso campo emocional, como nos outros aspectos da nossa vida, né? O profissional e o pessoal. Então, o pensamento negativo, ele acaba tendo um peso muito grande. Porque olha, para você ver, imagina você ali, né? Junto com uma pessoa que o tempo inteiro só fala coisa ruim. E ela só se deprecia ou ela só deprecia o outro. É de uma convivência extremamente pesada. Às vezes eu vejo muito no consultório pessoas que a gente fala, não, tem um pouco de paciência. Ela fala, você não está entendendo. A pessoa, ela é muito negativa. Ela chega no ambiente, parece que a energia fica pesada, fica densa, porque ela só vê as coisas ruins, ela não vê nada de bom. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque vai influenciando tudo à nossa volta. A gente acaba, às vezes, se isolando ou sendo isolado por conta disso. E os nossos pensamentos, né, as nossas emoções, eles têm uma influência muito grande sobre o nosso organismo, né? Eu trouxe aqui uns exemplozinhos, né? Por exemplo, pessoa muito ansiosa, o que ataca nessas pessoas? O intestino delgado, as artérias, os vasos, o coração, a língua, né? As pessoas, quando ela tem muita raiva, sentimento de raiva, ataca o fígado, vesícula biliar, as articulações, os olhos. Quando a pessoa tem muito medo, né? Aquelas pessoas que têm as emoções ali do medo muito forte, atacam os ossos, cabelos, o rim, a bexiga. Tristeza, pessoa que tem muita tristeza, geralmente ataca a pele, o intestino grosso, ataca os pulmões. Então, influencia muito nas nossas emoções, né? E se eu tenho esse pensamento negativo, isso vai piorar as minhas emoções. E com isso eu vou somatizar no meu organismo um número enorme de toxinas, né? Olha que legal essa fala do Dr. Drauzio Varella, né? Pessoas negativas não enxergam soluções e elas aumentam os problemas. Somos o que pensamos.
O pensamento negativo, ele gera uma energia negativa que se transforma em dores. E é verdade. Você vê que a pessoa que quando ela é muito negativa, ela nunca vê uma solução para nada. Ela fica igual aquele cachorrinho que está correndo atrás do rabo. Ele não acha solução. E às vezes, por não achar solução, ele até aumenta o problema. Ele vai aumentando esses problemas, porque ele acaba criando novos problemas por conta desse pensamento. E no final se transforma tudo em quê? Em uma série de dores que ele não consegue resolver. E como é que eu faço para limpar esses pensamentos negativos, ou pelo menos para tentar melhorar isso? Primeira coisa, atividade física que façam suar e cansar. Quando eu percebo que eu estou num pensamento muito negativo, né, que aquilo não sai da minha cabeça e eu fico ruminando aquela situação, vai fazer um exercício até a exaustão. Hoje a gente não pode sair, né? Nós estamos em quarentena, então a gente está evitando fazer esse movimento de sair. Então, põe um vídeo lá de dança, de, sei lá, de qualquer situação, dança bastante, vai lavar a cozinha, né? Como eu sempre faço. É só eu ficar com os pensamentos ruins, eu vou lá, me acabo de fazer limpeza. Vai, pega uma limpeza lá, vai limpar seu guarda-roupa, vai fazer um monte de coisa. Se não dá para sair correndo para a rua, né, para caminhar, para correr, para ir para uma academia, vamos fazer esse movimento dentro de casa, né? Vai ajudar sua mãe a fazer uma faxina, vai lavar uma roupa, passar uma roupa. Eu falo que para mim não existe higiene mental melhor do que passar roupa. Todo mundo detesta passar roupa. Eu adoro passar uma roupa. Eu fico ali, é um momento que eu fico pensando, que eu fico divagando. Então, vai lavar a cozinha, que é coisa melhor. O dia que eu tô muito brava, tô muito com os pensamentos muito negativos, dá-lhe água e sabão lá na cozinha. Vamos esfregar os azulejos, vamos pôr tudo, né? Gastar energia, mudar o nosso foco. Então, eu passo o nosso esforço para o esforço físico para deixar um pouco esse esforço mental excessivo. Outra dica também, né? Viva sem reclamação. Nossa, como a gente reclama. Eu, às vezes, vou receber o paciente, eu não tenho muito assunto logo na entrada, né? Eu falo, nossa, tá calor, né? Nossa, tá tão ruim, tão quente, né? Aí chega no inverno, eu falo pra eles, nossa, tá tão frio. Aí eu fico, gente, por que eu tô reclamando? Falta de assunto. Por que eu tô falando isso toda hora? Então, vamos tomar cuidado, nos policiar com essas reclamações, né? É o que eu tava dizendo lá no começo, né, do vídeo. Vamos parar de reclamar. Se as pessoas perguntarem, como é que você tá? Tô bem. Tem gente que você pergunta assim, como é que você tá? A pessoa já despeja, eu tô mal, minha cabeça dói, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não dá tempo nem de você falar, você fica encolhidinho assim, é verdade. Você não sabe nem o que você fala, né? E aqui no slide a gente vê, né? Mas deixa te contar um segredo. Cada vez que você fala isso, você acaba reativando o campo de energia de reclamação. Então, cada vez que a pessoa te pergunta alguma coisa, você vai trazendo aquilo, você vai ativando o seu campo da energia da reclamação. E dessa forma, o pensamento vai ficando cada vez mais negativo. Eu vou me conectando novamente com as coisas ruins. Então, vamos mudar o nosso foco, né? Parar de reclamar. A gente reclama de tudo. Ai, comida não tava boa, a roupa não tá bem passada. Ai, tá vendo, tá fazendo calor, tá fazendo frio. Nossa, gente, olha só, a gente tá vivendo nesse mundo hoje com várias perdas, né, por conta da pandemia. Olha só, será que eu vou sair depois dessa pandemia ainda reclamando muito, né? Você vê, quem gosta do mar, né? Tipo a Lili que adora ir para a praia. Será que ela vai reclamar se a água tá fria, se tá quente, se a areia tá isso? Não, ela vai aproveitar esse momento. Então, tudo isso que está acontecendo na nossa vida hoje é um movimento de aprendizado muito grande para a gente.
Outra coisa, dê atenção para o que realmente importa. Você já viu quantas coisas a gente dá importância que não valem nada? Foque nas coisas que você ama fazer, né? Num livro que eu gosto de ler, num trabalho, num hobby. Eu tenho visto muitas pessoas publicando nas redes sociais, né? Porque como a gente não pode estar em contato físico, o contato da rede social aumentou bastante. Então eu tô vendo muitas amigas que estão aprendendo a fazer um artesanato, né? Em vez de ficar em casa reclamando, ai, não posso sair, não posso isso, né? Tá aprendendo a fazer um crochê, tá aprendendo a fazer fuxico, tá aprendendo a fazer tricô. Agora vai começar, né, a época do inverno, vai fazer cachecol. Vai fazer cachecol para doar lá no asilo para os velhinhos, vai transformar isso, em vez de você ficar em casa, ai, não posso sair, não posso ir no bar, não posso beber, não posso ir no show do Gustavo Lima. Vai assistir o show do Gustavo Lima e fazer tricô lá na sua casa, aprender a fazer alguma coisa. Vai descobrir, né, coisas que você nem imaginava que tinha condições, né, que conseguia fazer. Olha que coisa boa, né? E isso, enquanto você tá ali concentrada, você corta essa atividade do pensamento negativo. Você fica numa outra sintonia. Fora o orgulho que você fica com você mesma. Olha que delícia. Você tá aprendendo a fazer alguma coisa. Olha que coisa maravilhosa, um trabalho manual. Isso é tão importante pra gente, né? Transforma. Vou lá. Esses dias eu vi um senhorzinho lá que ele fez não sei quantos cachecol para doar, né? Cachecóis, né? Para doar, né? Para outros asilos. Então, olha que legal. Em vez de ele ficar lá reclamando, ai, tô velho, tô acabado, vou ficar aqui. Não, ele transformou aquilo que ele tá, aquela condição que ele tá vivendo, fez alguma coisa para outra pessoa, achou um significado para aquilo, né, que ele tá. Aqui ele fala também, né, que quando vier aquele pensamento negativo, né, porque ele ainda tá morando na sua mente, você não vai falar, porque você tá entretido realmente com alguma outra coisa que tem um significado para você um pouco maior. Uma quarta dica é o quê? A conexão e a troca de energia com a natureza. Hoje tá mais difícil, porque a gente não tá podendo sair tanto, né? Mas às vezes eu tenho as minhas plantas em casa, eu adoro as minhas plantas. Eu tenho lá na sacada do meu quarto, eu falo que eu tenho uma casinha onde eu trato dos passarinhos, dos canarinhos, né, da rua, e todos os canarinhos são meus, todas as rolinhas são minhas, e eu ponho comidinha lá para eles. Eu adoro deitar lá na minha cama para ler alguma coisa e ficar vendo eles comendo, brigando, porque eles brigam também. Adoro minhas plantas, né? Eu gosto dos antúrios. Quando eu mexo com os antúrios, com as minhas orquídeas, isso me dá uma energia muito boa, porque é vida, né? É uma vida. A gente ter um bichinho de estimação, eu fiquei muito feliz, porque a minha melhor amiga, ela passou por uma situação de, além das perdas, foram 2 perdas que ela teve muito próximas, e ela acabou desenvolvendo um câncer de tireoide. E agora ela tá bem, né? Graças a Deus, tá curada, tá tudo certo. E semana passada a família decidiu adotar uma gatinha, né? E como essa gatinha tá fazendo bem para aquelas pessoas. Porque ela também estava passando seu movimento de luto, o marido também perdeu o pai. Então, esse bichinho tá trazendo uma energia totalmente diferente para a família. Então, mesmo que a gente não possa estar saindo, vamos tentar nos conectar um pouco. Se eu não tenho tudo isso em casa, olha para fora da janela, vê os passarinhos, né? Vê as pessoas que vão passar ali com os cachorrinhos, vai ver foto na internet. Quer coisa melhor que a gente ficar vendo aqueles videozinhos de bichinho fofinho? Isso aí dá uma energia tão boa pra gente. A gente ri sozinho, né? Das trapalhadas que os bichinhos fazem. Ver imagens de lugares, né, da natureza que eu posso projetar estar depois dessa pandemia. Então vamos nos conectar com essa energia da natureza, que isso é muito, muito importante mesmo. Dar risada, gente.
O riso, né, verdadeiro, espontâneo, nos faz mexer todos os nervos, todos os músculos. Ele é extremamente relaxante. Hoje eu falo assim que eu já gravei, né, sem ser esse vídeo, um outro que eu tava gravando, eu já gravei 3 vezes, porque toda hora eu ia começar o vídeo, o Edmilson fazia uma gracinha e eu disparava a rir. Mas é uma risada tão gostosa, né? Ele falou pra mim, eu vou deixar gravado aqui as suas risadas, né? Pra gente fazer um erro de gravações. E é bom, vamos rir, vamos ver aquelas pegadinhas bobas, né? Olha que delícia, rir até a barriga doer, gente. Que sensação mais positiva do que essa? Né? Que é coisa melhor para a gente melhorar quando a gente está perto de uma pessoa que ela ri bastante, que ela tem uma energia positiva, né? Contagiante. Que coisa mais gostosa que isso. É uma delícia esses movimentos. Então vamos rir mais, né? O ambiente está pesado, tá tudo muito pesado, tá? É um fato. Mas então vamos rir das nossas bobeirinhas mesmo, né? Eu, às vezes, quando eu levo uns escorregões, eu levo uns tombinhos, que às vezes acontece, às vezes, antes de levantar, eu dou tanta risada de mim que eu fico até fraca, de tanto que eu dou risada. Outra coisa, fazer orações, né? Não fazer orações com reclamação, que a gente fica lá, Deus, o Senhor não pensa em mim, o Senhor não gosta de mim, o Senhor não olha para mim. Vamos parar com isso, vamos fazer súplicas de agradecimento, né? Sem reclamação, vamos agradecer. Antes de qualquer coisa na nossa vida, né? A gente deve começar sempre uma oração com um movimento de gratidão, por estarmos aqui, por estarmos tendo a oportunidade de crescimento e que a gente tenha força para passar, né, por essas aprovações, né, que são para o nosso crescimento. Então, começar sempre o processo de oração, uma elevação do pensamento. Não vamos começar com o pensamento já negativo, não. Tem gente que já começa orando reclamando, né? Já brigando com Deus, já falando para ele, o Senhor não gosta de mim, eu sou seu filho, eu não sou seu filho preferido, né? O Senhor não me enxerga. Então vamos parar com isso. Vamos começar sempre os nossos movimentos, né, de oração agradecendo. A gratidão deve vir sempre em primeiro lugar, né? Sempre na nossa vida. Se eu não tenho gratidão, né? Se eu não enxergo o movimento de gratidão, como é que vai ser, né? Eu vou estar sempre achando que tudo que eu recebo é pouco, né? E não é. É o que a gente merece receber naquele momento. Então vamos estar sempre agradecendo. E a oração é um ponto extremamente positivo. A oração, né, só para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor, ela deve ser feita em 4 etapas, né? Primeiro a gente deve elevar esse nosso pensamento, expressando a gratidão, respirando fundo, né? Eu gosto quando a Vanessa vai fazer a prece na quarta-feira, né? E ela fala assim: vamos relaxar, vamos respirar, vamos ficar da forma mais confortável. E isso é bom, porque às vezes eu nem percebo, né? A minha respiração, o meu movimento ali do meu corpo. Então isso é muito importante. Um segundo passo, ofereça a energia da oração para outras pessoas que também oram. Não importa onde, né, e nem o horário, apenas direcione a sua intuição, sinta a energia se expandir com essa intenção. Então, às vezes eu não preciso sentar e parar, né, e falar assim: Senhor, vim aqui agradecer, orar pela pessoa. Não, quando eu tenho um pensamento, uma vibração positiva, uma intenção positiva para essa pessoa, eu já estou, de alguma forma, transmitindo a energia da oração para essa pessoa. Ofereça a intenção da oração
para várias causas do mundo. Não vamos ser egoístas, não vamos pensar só na gente, não, e no nosso umbiguinho, não. Vamos pensar. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, todas as noites, ela sentava no pé da nossa cama e ela fazia eu e meu irmão rezar, né? Minha mãe é católica, né? Então a gente sempre rezava lá o Pai Nosso, uma Ave Maria, e depois ela vinha com as intenções, que a gente rezava para os presidiários, para as pessoas que estavam passando fome, para as crianças nos orfanatos, para as pessoas que estavam nos hospitais. Então, ela nos ensinou desde muito cedo a direcionar a nossa oração para uma série de outras pessoas que também estavam passando. Porque às vezes naquele dia você tá bem, mas tem outras pessoas que estão precisando um pouquinho mais dessa energia. E principalmente, banhe das energias da oração, né? Sinta essa oração em você, né? Direcione isso para você, receba tanto, né, o que você está falando, o que está vindo da espiritualidade, como o que está vindo de oração do mundo também. Nessa fase que a gente está vivendo, é extremamente importante a gente estar com esse canal de recepção, né, das orações em aberto, tanto para receber, né, como canal para doar esse movimento energético também. E eu gosto muito desse pensamento do Mahatma Gandhi, é o que eu vou encerrar, né, hoje a nossa explanação. Ele fala o quê? Tenha pensamentos positivos, porque o seu pensamento se tornam suas palavras. Diga palavras positivas, porque as suas palavras viram o seu comportamento. Tenha um comportamento positivo, porque seu comportamento dita os seus hábitos. Mantenha hábitos positivos, porque seus hábitos tornam seus valores. Possua valores positivos, pois seus valores determinam o seu destino. Então, queria agradecer, né, mais uma vez por, né, ter essa oportunidade de estar tendo essa explanação com vocês, né, que todos tenhamos um bom sábado. E agora a gente vai ficar com a nossa prece. Vontade de Deus. A presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderoso ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento.
E se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O Núcleo Espírita Fraternidade e Amor foi fundado em 1994 com o objetivo de acolher e evangelizar os irmãos de ambos os planos. Passou por 3 locais diferentes, até se instalar na Avenida José Santana Rodrigues, no bairro São Vicente, onde se mantém até hoje. Com uma história cheia de voluntários e muita boa vontade, hoje tem disponível atividades em quase todos os dias da semana. Na segunda-feira, às 20 horas, acontece uma palestra pública, voltada aos mais diversos temas do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Na terça-feira, às 19 horas, um grupo faz estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, às 19h30, temos a Reforma Íntima, um dia de conversas e trocas, voltadas à transformação moral de cada um, onde nós vamos aos poucos modificando hábitos prejudiciais e plantando bons sentimentos. Na quinta-feira, às 19 horas, ocorre o estudo das obras básicas da doutrina espírita. No sábado, às 15 horas, são realizados 2 eventos simultâneos. A aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, Irmão Luiz Cláudio de Oliveira, para crianças de 3 a 14 anos, e uma palestra do Evangelho para os pais e frequentadores da casa. Ainda no sábado, às 16 horas e 45 minutos, começa o estudo da Mocidade Fonte Viva, composta por jovens a partir de 15 anos que estudam e debatem sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Todos os anos, no mês de setembro, a Mocidade comemora seu aniversário com a realização de um encontro de jovens, o EMEI, Encontro de Mocidades Espíritas em Itajubá, desde 2007. Esse encontro reúne jovens da região do sul de Minas para estudar e aprender sobre a doutrina espírita. No período do Carnaval, a coordenação da Mocidade, em parceria com outras coordenações da região, realiza o EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, oferecendo aos jovens a oportunidade de saírem das festas de rua e se reunirem para falar sobre Jesus e o Espiritismo. A casa também contribui com o ENEC, Encontro Espírita no Carnaval, onde os adultos se encontram por um final de semana para estudar a doutrina. O NEFA realiza diversas outras atividades, como atendimento fraterno, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, assistência social, orientações e cestas básicas para famílias carentes, apoio às casas espíritas vizinhas com intercâmbio de palestras, entre muitas outras atividades. Somos um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre prontos a receber, acolher e evangelizar a todos que procurem o nosso auxílio. Já nos disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.